Saudações a todos. Esse vai ser um review de aplicação do Booksmira, que eu já fiz o unboxing aí no canal. E vou fazer um teste de fato complicado, porque pelos reviews internacionais, o Booksmira não tem assim a melhor compatibilidade com o ambiente da Apple. E eu comprei exatamente para poder utilizar o ambiente da Apple. Então, desde já fica essa questão que a compatibilidade do Booksmira com Windows, Windows 10 acima de tudo, com Android, Linux eu não vi ninguém testando, mas com Android e Windows 10 eu vi e achei assim bastante funcional. Qual que é o problema em relação ao ambiente Apple? E não é qualquer ambiente Apple. O ambiente Apple, principalmente da geração dos processadores M1. Então, para o meu azar, ou sorte no teste aqui, eu vou testar no iPad Pro M1, 12.9 polegadas, e no MacBook Air de 13 polegadas, também M1. E assim, vocês podem ver aqui na própria configuração de layout, aqui eu deixei exatamente como está aqui no vídeo. O iPad em cima, o MacBook Air aqui e o Booksmira aqui, ok? Então eles estão exatamente nesse posicionamento. E eu utilizo, em regra, só o MacBook Air e o Booksmira. Eventualmente eu conecto ele no iPad. Então talvez até faça esse teste aqui, até para mostrar essa limitação, como que fica no iPad. Até porque sempre eu utilizo o trackpad para poder fazer esse tipo de transição entre telas. Então vejam, tá tudo funcionando, o iPad está sincronizado aqui no Wi-Fi, sem lag nenhum, então dá para perceber isso. E o Booksmira tá aqui embaixo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é só mostrar como que ficou a configuração propriamente. Você tem que instalar o aplicativo, né, do Booksmira, que tem as configurações de modo, atalhos, resolução, e assim, vale a pena configurar os atalhos, né? Um atalho que eu configurei foi de modo, né? Então, se eu quiser um modo rápido, por exemplo, um comando. Se eu quiser um modo de texto, eu dou um outro comando. Se eu quiser atualizar a tela, um outro comando, mas geralmente eu fico só no modo do Speed Mode, né? Você viu que eu mudei do Speed Mode para o Text Mode. Eu não vou usar para vídeo, nem recomendo para vídeo, porque o problema maior do Booksmira com o ambiente Apple é algo chamado flickering. Quando eu estou movendo o mouse aqui, talvez seja perceptível no vídeo, e se eu trazer o navegador aqui, talvez isso fique mais evidente. Quando há alguma movimentação, os tons de cinza acabam se piscando, um certo flash. Mas assim, em navegação, em velocidade de navegação, vocês podem perceber que é bastante rápido. Está no máximo da velocidade também. Para ler, assim, ó, tô no próprio blog da Books. Ó, uma transição muito razoável. Vou mostrar isso depois aqui no texto. Se quiser atualizar para tirar um pouco de ghosting, é bem tranquilo. É possível fazer isso com o botão físico também, mas para que se tem o atalho no teclado? Mas é perceptível nos tons de cinza, quando vocês estão navegando, esse flickering. Tá parado? Você não percebe. Às vezes nem tem o problema do flickering, mas se tem movimento do mouse, tem o flickering. Então assim, esse é um aspecto que tem que ser considerado no Booksmira. Vejam, usuários de Windows, Android, Linux não terão esse problema. Assim, são as concessões que se faz quando você fica preso no ambiente da Apple, né? Até a Apple resolver esse detalhe. O problema não é apenas do Booksmira, outros monitores, da Dell, por exemplo, tem esse mesmo problema de flickering nos M1. Enquanto a própria Apple não resolver isso, os terceiros produtores de monitor também não vão conseguir resolver isso. Vejam que está no modo sem luz. E aí eu já passo por umas questões mais próprias. Assim. Está no modo sem luz do monitor. O monitor não está com nenhuma iluminação, só iluminação externa. Vou apagar para vocês perceberem.
Então, sem iluminação, como que ele fica? Vou colocar um texto aqui, o próprio site, só para vocês perceberem como fica. Escuro, não é assim a melhor experiência. E aí é possível vocês colocarem luminosidade, luz quente, e a intensidade é bem significativa, jamais eu usaria isso no máximo. Usaria assim no máximo nível 30 aqui. Ou luz fria. E aí é outro nível. Você pode, obviamente, fazer um equilíbrio que é até bastante interessante. Mas eu raramente uso, e quando uso é principalmente um pouquinho só de luz quente para dar esse conforto de leitura. Feito esse teste, é bem tranquilo. Então, para usar ele para em ambiente aberto, sem nenhuma iluminação, com certeza, não é necessário. Já para usar, vamos dizer, dentro de casa, à noite, talvez você queira colocar uma leve front light ali para poder mostrar. Vejam que a resolução dele é bem razoável, bem razoável. Não é assim, proporcionalmente a mesma quantidade de DPI que o Maxlumb 1 e o Maxlumb 2 possuem, 207 dpi. A resolução, que é algo interessante aqui na própria resolução, você pode configurar isso assim, sem nenhum problema. Só para vocês verem aqui no Booksmira, tá no modo, vamos dizer, padrão, mas você pode escalar isso e pode colocar até uma resolução maior. No modo que está agora, está 1280 por 960, mas você pode colocar 1600 por 1200. Às vezes, quando eu preciso de mais informação na página para abrir dois aplicativos lado a lado no Booksmira, eu deixo no 1600 por 1200. Posso assim até fazer esse teste aqui para mostrar para vocês. Não é assim, a transição vai dar um certo lag, mas não é nada demais. Você pode utilizar o 1900, na verdade 1260, 280 por 960, que eu acho que é a melhor, você percebe menos, ainda mais quando você vai ficar com texto, né? Janela aberta é diferente, mas no texto navega-se muito bem. E aí eu faço o teste propriamente, por exemplo, com leitura. Eu acho que um monitor desse é totalmente voltado para leitura. Ele não é escrita. Navegação é algo que você vai colocar assim. É possível? Claro. Para texto. Navegação em site colorido não tem porquê. Isso aqui é para concentração, é outro tipo de aplicação. Então aqui, por exemplo, um PDF. Esse aqui é um PDF muito recomendável, que estou fazendo bem uma navegação bem rápida aqui para vocês verem que ele flui bem. Isso aqui é a História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo, tem no site da Livraria do Senado, gratuitamente. E vejam que ele navega bem. Você está indo aqui transitando o texto, assim, tranquilamente. Aí você pode, por exemplo, reduzir aqui, por exemplo, ou abrir uma outra aba aqui, né? Coloca um outro livro também em domínio público para vocês perceberem. Assim, tranquilo. Para uma leitura aqui comparada, você vai ou deixar, por exemplo, o próprio Word como lado a lado, você pode muito bem colocar. E aí eu faço até um teste, assim, como que é agradável a possibilidade de você ter um monitor desse com texto, e você vai trabalhar no texto, por exemplo, você vai fazer um resumo, um fichamento, ou uma análise, operando com texto aqui. E a digitação, um teste aqui de digitação, é bem responsivo. Você pode trabalhar assim, operar muito bem. O destaque que eu faria é que você tem que ter essa ciência que é um monitor que é voltado para a produtividade. Consumo de vídeo, por exemplo, eu abri aqui e voltar no site da própria Books, pegar, por exemplo, o videozinho de apresentação da Books.
e vou colocar ele no próprio monitor. Em tela cheia. Então assim, é bem tranquilo, dá para assistir vídeo, é uma palestra, algo do tipo, que, vamos dizer, o que importa é a informação e não a imagem propriamente. Você tem aí vamos dizer, uma posição secundária da imagem. Então assim, fica muito razoável esse tipo de uso. As escalas de cinza, elas que vão representar as cores, então, também no próprio book. Se você vai grifar o texto, selecionei aqui e vai grifar o texto, a depender da cor, é que a primeira ali é um vermelho, essa segunda é um amarelo. Então você vê que tem uma diferença de tom. Se eu coloco aqui na janelinha do próprio colorido, não, vermelho era alaranjado. E aí como fica aqui no Books Mirror, tem essa diferença de cor. Então assim, para os fins que eu estou utilizando, que é para leitura de texto e escrita de texto, é a melhor coisa que eu poderia imaginar por hora, né? A tecnologia disponível. Seria melhor colorido? Talvez, se a tela não for tão escura. Vejam que todos os Kaleidos têm uma película a mais para cor que torna a tela de ink levemente mais escura. Então é um aspecto a ser considerado. Mas para concentrar, que eu vou ler o texto aqui, tamanho grande, eu ponho num suporte articulado, é assim, muito bom, muito bom. Aí eu vou lá, preciso consultar o dicionário, já vai, só que dessa vez não foi a palavra, né? Geisteswissenschaft não pegou, mas analisar, assinalar em português, já pega no dicionário. Então assim, as funções de consulta, por exemplo, que eu uso constantemente nos dicionários da Apple, estão funcionando perfeitamente. Além dos atalhos para poder reduzir tela, mudar de janela, assim. Fica, assim, muito interessante. Muito interessante. Então, a velocidade para navegação, não sei se vai dar para perceber, mas em texto, o Ghost é muito mais suave do que na navegação de página. Não sei porquê, ou talvez seja uma impressão da minha parte, mas o Ghost ele acaba sendo mais perceptível pela quantidade de conteúdos tão variados de uma página. Então, no próprio blog aqui da Books, por exemplo, você vai perceber, e percebam algo, o tom de escuro realmente fica mais escuro. O que a visualização de imagens não fica tão interessante. Então, assim, até comparando, aqui seria visível, apesar que também está escuro, né? Mas daria para utilizar. Enfim, essas seriam assim, algumas aplicações do Books Mirror para produtividade textual, leitura e escrita junto do MacBook. Talvez depois eu faça um vídeo utilizando o Windows 10 para mostrar essa diferença, que não tem essa questão do flickering. E até interessante, assim, falando do flickering, estou movimentando aqui o mouse, vocês vão perceber no vídeo o flickering. Mas quando está no texto, que é geralmente um tom, isso fica bem, quase imperceptível. Aqui nesse cinza, você percebe. Mas no texto que é preto, não há esse tipo de atuação. E aí você vai acabando quase que tomando o hábito de estar mexendo, atualiza. Tem como atualizar automaticamente. Colocar aqui de tempos em tempos, faça a atualização, sabe? Do monitor. Aqui na configuração aqui do monitor, vai falar quais os tipos de resolução que você recomendável, mas na questão geral que você pode colocar, atualização completa em um período de tempo, você pode colocar de 5 segundos a 600 segundos. Eu não colocaria, vou só mostrar o teste do que seria atualizar de cada 5 segundos. Daqui a pouco vai atualizar.
Aí daqui 5 segundos vai atualizar. Não, eu não me adaptei. Eu testei uma vez, eu não achei interessante. Imagina que eu estou lá lendo um texto, não é do meu controle essa alteração da tela. Se eu preciso atualizar com a tecla de atalho já feita, vejam, eu estou atualizando aqui. Não há necessidade de atualizar a tela. Sinceramente, não é necessário. Se eu, vamos dizer, utilizar muita informação, talvez eu queira atualizar. E aí vou lá e atualizo. Confesso que isso aí já é um método suficiente. Agora, já que eu fiz as apresentações com o MacBook, vou fazer o teste agora com o iPad. Só com o iPad, assim, brevemente. Vou fazer um teste, porque eu tenho que conectar primeiro o trackpad para funcionar fora do ambiente, assim, vamos colocar, do Booksmira. Eu vou fazer um teste aqui com vocês sobre como que fica ele no próprio iPad. Tanto aqui, ó. Vou desconectar, desconectei, não está funcionando mais no MacBook, tá funcionando só, vai funcionar quando eu conectar no iPad. No iPad, qual é a grande questão? Um cabo só, USB-C, USB-C. Por incrível que pareça, ficou em tela cheia, o que para mim é super interessante. Pensei que não ia acontecer isso, aconteceu. O trackpad, eu tinha conectado o trackpad lá e aí agora ele voltou para o MacBook. Mas vamos lá. Vou fazer o teste aqui rapidinho, vou tentar voltar ele pro iPad. Vamos fechar aqui beleza. E ainda colocar o teclado no iPad. Vamos ver se o mouse está funcionando. Não. Então o trackpad não vai funcionar de fato aí no Booksmira agora, porque ele tem que estar configurado tão e simplesmente para o iPad. Ele só funcionou no cabo, uma conexão direta, e não pela conexão Bluetooth. E assim, eu tinha feito um teste de digitação. É super tranquilo, de fato, utilizar o Booksmira. Qual que é a questão? Não existe software de gestão do Booksmira para o iPadOS. Ou seja, as configurações vão ter que ser manuais através do Booksmira. Então, por exemplo, já está no modo velocidade, não está no modo texto, não está no modo de imagem, está no modo de velocidade. Então, se eu quiser navegar, eu vou conseguir navegar normalmente. Se eu quiser ler um texto, vamos supor assim, pegar um texto aqui sobre... deixa eu até mudar a posição, pra vocês verem. É no fundo preto, né? Primeira coisa, né? Não se deve ler no Booksmira no fundo preto. Não é a melhor experiência, longe disso. Então, assim, em velocidade, ele é bem tranquilo. Ele é tão responsivo quanto no macOS. Ou que seria no Windows, tirando a questão do flickering. No meu caso, eu prefiro usar o trackpad. Quando eu vou usar no iPad, conecto o trackpad propriamente no iPad. E aí, não preciso de tela, então não preciso manipular a tela. Posso deixar a tela do iPad num canto, desligo ela e controlo tudo pelo trackpad no iPad. E assim, eu acabo tendo exatamente essa mesma fluidez aqui no iPad. Com o teclado configurado, posso trabalhar com Word, posso, por exemplo, vamos supor, imagina que o meu dedo aqui é a função do trackpad mesmo. Abro lado a lado, texto e, por exemplo, o texto do Word para escrita. Então, assim, eu acharia que não está sendo meu uso principal. O uso principal está sendo com o MacBook. Mas, eventualmente, se quiser um set portátil, só dobrou o Booksmira, dobrou o iPad, um cabo, vambora. É possível. Vai ser tão responsível quanto, mas vai ter que fazer configurações manuais. Vocês podem perceber que para texto é tranquilo. Pouco ghosting.
Todavia, não vai funcionar o sensor. O que acontece? Você toca, ele até dá uma certa resposta aqui, ó. Olha o mouse mexendo. Mas isso não significa nada, né? No final das contas. Porque o que importa é, de fato, a utilização do navegador, do trackpad, que seria interessante, né? Para poder suprir essa questão que não vai ter toque. No Windows, no Android, automaticamente vai ter toque funcionando. Problemas da Apple, o iPad OS para monitor externo não tem nenhum suporte, né? Foi a grande crítica que o iPad OS 15 recebeu, porque para usar monitor externo praticamente é só esse modo de preview, então ele vai espelhar a tela com limitações. Não tem nenhuma configuração de resolução, assim, tem um aplicativo que faz isso para HTML, mas isso é desnecessário. Para quem usa aplicativos propriamente do iOS que tem uma qualidade muito boa, fica prejudicada a questão. Mas o meu destaque aqui é para mostrar a rapidez. Se quiser navegar num conteúdo que eu tenho no iPad, sem nenhum problema, fazendo essa conexão. E aquela questão, né? O Books Mirror é extremamente portátil. Ó. Desliguei, ele congela na última imagem utilizada. Posso simplesmente retirar ele e fechar. Fechei, coloquei junto com o iPad, acabou. Você tem um set portátil. E tem essa função de poder usar as 3 telas, como eu estava utilizando agora há pouco. Né? Então, se você estiver em viagem, precisar de 3 telas com o notebook e o iPad, é completamente possível. É um set bem interessante, mas, digo assim, um pouco exótico, né? Você fazer essa configuração. Enfim, ficam aí as considerações de teste com o Books Mirror e vamos dizer, um ambiente da Apple, né? Tanto o iPad OS quanto o Mac OS. E assim, quaisquer dúvidas que tenham em relação ao uso, à configuração, assim, por exemplo, você pode reduzir a Reduce Motion na parte de acessibilidade. Então isso ajuda a reduzir o flickering, por exemplo, aumentar o contraste. Tem algumas pequenas coisas assim, paliativos, enquanto não tem uma solução da própria Apple e uma solução da Books em relação ao Books Mirror. Eu espero que o Books Mirror continue sendo editado, tenha uma continuação dessa série. Ainda mais agora que o Mirror Pro está saindo de 25 polegadas, né, a ser comercializado, já está sendo comercializado. Mas assim, é uma diferença de preço absurda. Né? Enquanto o Books Mirror são $800, o Books Mirror Pro são $1.800. Então, faz uma diferença significativa. Se você vai trazer isso para o Brasil, então, com tributação, fica assim, praticamente impagável. É um investimento muito alto, longe só para quem é hiper profissional, né? O meu limite já é o uso do Books Mirror para leitura e edição de textos. Mas aí ficam as recomendações, quem tiver qualquer dúvida aí é só colocar no canal e então até a próxima.